Então, terceiro dia aqui no 21º Acampamento Terra Livre dos Povos Indígenas em Brasília. Frei Gilvander Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. Está no ar mais um episódio do programa Palavra Ética com o Frei Gilvander. Aqui, a palavra ética ganha vida. Cada voz faz a diferença. A gente amplifica os gritos por justiça, os clamores e as reivindicações justas e legítimas dos povos, comunidades e dos movimentos sociais do campo e da cidade. Sua voz importa, de verdade. Junte-se a nós, espalhe essa mensagem e faça parte desse movimento que transforma. Acompanhe, compartilhe e fortaleça essa luta pelo bem comum. Bora lá fazer acontecer. Agora estou aqui com Joyce, do povo Macuxi, saúde e medicina tradicional. Alegria encontrar você aqui. Se apresente, Joyce. Sou Joyce Mandulão, dos povos Macuxi e Wapixana de Roraima. Sou médica de formação, com especialização em medicina de família e comunidade, e atualmente estou como voluntária para coordenar a equipe de cuidados e saberes ancestrais do ATL. Joyce, você fez medicina onde? Fiz na Universidade de Brasília. A UNB? Isso. Beleza. E aí não tem contradição entre a alopatia, essa medicina tradicional e a medicina dos povos indígenas? Como é que é? Cada um tem um saber, né? A gente fala que os saberes são diferentes, mas nenhum pode sobrepor o outro. Nesse espaço a gente tenta praticar a interculturalidade, que é integrando os saberes, né? Aqui a gente faz uma prática de cuidados. Nós não somos uma instituição de saúde nem uma unidade. Nós somos um apoio para o ATL, para quem estiver acampado aqui nesse espaço, necessitar de uma orientação sobre saúde, necessitar de um primeiro atendimento. A gente faz esse primeiro atendimento através das práticas de cuidados dos saberes ancestrais, com as práticas das medicinas indígenas, das mulheres que são detetoras desses saberes, dos pajés também têm suas práticas de cuidado, e a gente tem outros apoiadores, como as práticas integrativas, né, como massoterapia, ventosa, reiki, e também na retaguarda a gente conta com a prática clínica médica, que também é um saber. Então, nesse espaço a gente tenta integrar todos esses saberes para prestar um melhor cuidado para quem estiver acampado aqui no ATL. Joyce, de fato, a floresta e os biomas são farmácias vivas? Com certeza. As mulheres que trazem as medicinas indígenas produzem as suas medicações, né, para os tratamentos através das plantas, das farmácias vivas que estão lá nos territórios, principalmente o território da Amazônia. Parabéns, viu? Registrando aqui, Frei Gilvander acompanhando aqui o 21º Acampamento Terra Livre dos Indígenas em Brasília, hoje, dia 9 de abril de 2025. Muito lindo. Vamos dar início a nossa atividade, a nossa plenária nacional de saúde indígena, transição, resistência e protagonismo. No mais, iremos convidando os nossos coordenadores executivos da PIB para compor a nossa mesa principal na nossa plenária. Convido aqui o nosso coordenador do Conselho Terena, Alberto Terena. Momento de gestão, precisamos compreender, isso passa pelo pleno dos fundis, pelos conselheiros locais e distrital, também no Fórum do Presidente. Abril de 2025, registrando Gostaria aqui Gilvander Moreira de mencionar aqui, precisamos que o ministro assine a portaria que normatiza o funcionamento do controle social na saúde indígena. Está faltando apenas isso. Temos a portaria 3021 que deu impacto. O que eu estou falando aqui para os senhores e as senhoras, quem é
conselheiro sabe o que eu estou falando. Precisamos dessa atualização imediata, precisamos dessa assinatura. Precisamos que o governo Lula se sensibilize ainda mais na atenção com a saúde dos povos indígenas. Nós temos a emergência Yanomami, que precisamos de um retorno no sentido de ver resultados. O Fórum de Presidente tem pautado essa semana no Ministério da Saúde, no plenário. Nós estamos aqui hoje, amanhã e hoje à tarde a gente retorna para lá para a gente ter uma discussão um pouco mais refinada. Precisamos que os garimpeiros saiam de dentro da terra Yanomami de uma vez por todas. Então eu queria aqui mais uma vez dizer que é preciso sim que compreendemos os avanços, mas é importante também que entendemos que foram feitas e está sendo feita ações dentro do nosso território. É fácil dizer que não temos acesso à gestão, mas é preciso que saia aqui do ATL uma manifestação no sentido de que nós precisamos ter concurso público para meio dos 34 distritos sanitários especiais de saúde indígena. Os servidores que hoje temos são remanescentes da FUNASA. Então precisamos avançar. Isso reflete na gestão dos nossos coordenadores distritais, que hoje tem alguns aqui e outros estão lá nas regiões. Precisamos, não é culpa deles se não tem muita coisa acontecendo. Tem duas coisas: precisa servidores, que nem posso citar aqui, o Vale do Javari tem apenas um servidor. Por lei, todos os fiscais de contrato têm que ser servidor público. E a CESAR nós cometemos uns erros em conjunto, porque quando criado não pensamos no concurso público, para que a gente pudesse ter sim uma CESAR de fato estruturada e renovada e atender aquilo que nós pautamos na 4ª Conferência de Saúde Indígena, realizada em Goiás e Rio Quentes. Gostaria então de deixar aqui a minha fala, dizendo que enquanto coordenador geral do Fórum de Presidente, não estamos dentro do ATL, porque estamos lá também discutindo, também pactuando do mesmo sentimento de justiça, de querer que a nossa saúde indígena avance. No mais, saudar a todos e gratidão, e que nós possamos sair daqui desse ATL com bons encaminhamentos pautados e direcionados ao governo, ao Congresso Nacional, ao Senado Federal. Chega de imposição, chega de querer tirar nossas terras. Nós não estamos mais no processo de colonialismo. Precisamos entender isso, precisamos ter mais deputados, precisamos ter mais Célia Jacriabá lá dentro do Congresso Nacional. Muito obrigado a todos pela atenção. Gratidão. Brasileira de apoio à gestão do Sistema Único de Saúde, AGESUS, Edson Oliveira. Bom dia a todos. Eu sou Edson, hoje eu sou gestor da saúde indígena, da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS, da AGESUS. Eu trouxe uma apresentação breve para fazer sobre a agência, porque eu acho que a gente precisa contar essa história e a gente precisa deixar muito claro como essa história aconteceu, como que a agência, como que a AGESUS chegou para a saúde indígena. A agência, ela foi criada pelo Ministério da Saúde para fazer provimento médico. A gente chegou, e assim, acho que é importante que eu me apresente também. Eu sou enfermeiro, eu trabalho com saúde indígena, eu pesquiso saúde indígena há mais de 10 anos. Eu sou baiano, do sertão da Bahia. Tive a oportunidade de conhecer quase todos os territórios nesse momento de consulta pública. E hoje a gente tem um momento aqui importante, num público e num fórum maior, de trazer de fato quem que é a AGESUS e do porquê que ela chegou para a saúde indígena. Pelo Ministério da Saúde, porque nos municípios, nos DICEIs, nos territórios indígenas, a gente sempre teve um problema. O médico, ele não fica dentro do território. A gente sempre teve um problema muito grande, porque as equipes
Campos tinha um grande desfalque de médico. O médico ele não fica porque ele acha que se paga pouco, ele acha que não tem estrutura e por muitas vezes não tem, ele sai para fazer residência. Então a agência ela foi criada para contratar médico e fazer esse médico ficar naquele território. E era isso que a gente fazia. Então na saúde indígena a gente sempre atuou com o provimento de médico. A saúde indígena era contratada por instituições conveniadas, por convênios. Eram 8 conveniadas para fazer a contratação da saúde indígena no Brasil. Cerca de quase 20 mil profissionais. Entretanto, e foi este movimento indígena, o Fórum de Presidente de Condize, que há 15 anos atrás denunciou essas instituições para o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho, por diversas irregularidades. Então é importante a gente trazer que hoje a ação civil pública que condenou a União, a CESAI por si, por representar a saúde indígena no Ministério da Saúde, foi um movimento iniciado pelo movimento indígena e pelo Fórum de Presidente do Condize, que denuncia essas instituições por abuso mesmo dentro dos territórios. Então é importante a gente trazer que essa ação civil pública, ela migrou esses anos todos e ela condenou o próprio Ministério a uma multa que hoje chega a 80 bilhões de reais. Por quê? Porque pela lei, essas instituições de convênio, elas não podem continuar. E hoje essa ação civil pública, ela encontra-se em descumprimento. Então é como se estivesse multando por ainda continuar com ela. E é importante a gente trazer que essa ação civil pública, ela está há 15 anos. Ela passou por muita gestão na CESAI. Essa gestão, ela justificava que se eu tiro a conveniada, eu não vou ter assistência no território. Porém, com a criação da AGESUS, o próprio órgão de controle, o próprio Ministério Público Federal, foi lá e disse, olha, você diz que não pode tirar o convênio, porque não tem quem contrate esse profissional. Mas tem uma agência brasileira, criada pelo Ministério da Saúde, que é para contratar médico e fazer plano de carreira. Porque hoje o médico da agência, ele tem um plano de carreira. E aí nós temos também médicos indígenas, como Joyce, Macuxinho Apixana, a gente tem Ícaro, Chucuru de Ororubá. Então a gente tem profissionais médicos indígenas também dentro dessa carreira. Então eu gostaria de colocar a apresentação, por favor. Nós estamos no momento de organização, nós esperamos que esse mês ainda chegue para os territórios os fardamentos, né? E esse fardamento é fardamento completo mesmo, calça, camisa, manga curta, camisa, manga longa, chapéu, capa de chuva, mochila, para de fato trazer um kit mínimo para esse trabalhador, para que ele possa fazer o que ele precisa fazer no DCEI. Nós aguardamos a CESAI definir quais são os próximos DCEIs, porque essa definição ela vem do Ministério da Saúde. Nós estamos prontos para realizar essas demais contratações. De fato, é importante a gente dizer que nós não estamos prontos. Nós estamos nos preparando e nos preparando juntos. Nós fizemos 34 consultas junto ao Condize, que é a representação do controle social da saúde indígena. Nós temos diversos encaminhamentos e nesse momento, junto ao grupo de trabalho que foi criado e que inclusive a ABIB faz parte, o Fórum de Presidente de Condize faz parte, organizações indígenas faz parte, e é por meio desse GT que nós temos tomado as nossas condutas. Porque é importante a gente dizer que a AGESUS, ela precisa ser construída por todos nós. Porque no momento em que tiver um governo que não defende a saúde indígena e que não defende o indígena, que a AGESUS também possa ser defendida como a CESAI é, como o NPI é e como a FUNAI é, por ser algo construído a partir do território e a partir
partir das instâncias de controle social da saúde indígena também. É importante a gente trazer alguns lançamentos aqui no ATL, que é, de fato, o sonho da saúde indígena e do trabalhador da saúde indígena, que é o plano de cargos, carreiras e salários, que é, de fato, um plano onde o trabalhador, quanto mais tempo ele tem de carreira, mais remunerado ele é, mais valorizado ele é. E eu, enquanto trabalhador da saúde indígena, era o que eu sempre sonhava enquanto trabalhador no território. A gente precisa valorizar o trabalhador no território. Pessoal, eu vou ser bem breve com as minhas falas. Eu só subi aqui mesmo para poder deixar um recado. E dizer que a CESAI, ela está no momento de reconstrução. E essa reconstrução, ela veio com o FEB Itapeba. FEB Itapeba chegou na CESAI para poder fazer a diferença. Nós podemos observar que nos governos passados, que nós não gostamos nem de falar o nome, a CESAI ela foi toda desmontada. A CESAI ela foi toda destruída. E FEB chegou para poder fazer essa reconstrução. Nós não tínhamos fórum de presidente funcionando, nós não tínhamos as organizações indígenas participando do fórum de presidente, dos espaços de controle social, nós não tínhamos atendimento dentro das nossas bases, e hoje nós vemos isso acontecer. Isso tudo por conta de um indígena que nós colocamos. Hoje nós temos Sônia Guajajara no Ministério dos Povos Indígenas, temos Joênio Mapichana na CESAI, que são indígenas também e que estão fazendo um excelente trabalho, e nós temos que deixar o nosso indígena do Nordeste trabalhar também. Ele precisa do apoio de todos nós. Ele precisa do apoio do movimento indígena para estar fortalecido à frente de um espaço que é nosso, que nós conquistamos no movimento como este aqui. E não podemos deixar que pelegos, pessoas indicadas por governos, indicadas por deputados, senadores, assumam esse espaço. Porque esse espaço é um espaço nosso e nós vamos continuar ocupando ele. Por isso nós vamos fortalecer a FEB Itapeba. Digam todos comigo: força FEB Itapeba! Força FEB Itapeba! Força FEB Itapeba! E tamo junto, meu irmão. Parentes, eu nem poderia falar porque o meu chefe, meu amigo, meu irmão, a pessoa que trouxe uma nova cara para o subsistema. FEB Itapeba, e quem está falando aqui para todos nós? Dizer a vocês, desde a construção do subsistema em 1999, que a gente vem sofrendo repressão e o subsistema não avançou. Alguns governos entraram, como bem disse o Paulo, destruíram a CESAI, uma conquista do movimento indígena no Brasil. Essa destruição não se consegue fazer simplesmente em um mandato. Por mais esforço que tenha, a gente não consegue, porque a destruição ela é muito profunda. Mas o que a CESAI precisa hoje, através do FEB, através da Lucinha, através da equipe que veio e montou, é a compreensão e a parceria de cada um e cada um da gente que está lá nos territórios. Essa construção vai vir, mas ela vem com a participação de todos nós efetivamente. Precisamos entender que no governo passado foi se colocada uma mordaça na gente. E essa mordaça está saindo. Então o que a gente pede é compreensão, a gente sabe das necessidades que tem lá no território, mas é com a ajuda de cada um e cada um de vocês, com a permanência de FEB Itapeba na frente da CESAI, à frente do subsistema, é que a gente vai conseguir dar a volta por cima e ter um subsistema voltado à assistência específica e diferenciada a todos nós, povos indígenas do Brasil. Todos os coordenadores dos 34 distritos, né, espalhados aqui no Brasil, fazer essa representação. Eu estou no Distrito Interior Sul, na região de Florianópolis, atendendo Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas assim, mais para reforçar, eu acho que as falas que já foram trazidas aqui, e logo em seguida o nosso secretário também vai falar, né? Mas é importante reforçar aqui, esse trabalho em conjunto com as nossas
nossas lideranças, com as nossas bases, com o Condise e também junto com a gestão, para que a gente possa, de fato, fazer esse atendimento de qualidade chegar dentro dos territórios. Quando a gente assume esses espaços dentro dos distritos, a impressão que se tem é que se está começando agora, mas eu acho que o que o ISO trouxe muito bem claro, né, que é uma retomada, né, sobre a saúde indígena, é uma retomada que a gente está tendo agora de fato discutir o nosso trabalho de atendimento dentro dos territórios. Queria muito trazer aqui, lembrar, né, para todos os nossos parentes que a construção e a proposta da Secretaria de Saúde Indígena ou da saúde indígena, ela vem de base, ela vem e ela é muito linda quando a gente vai olhar para dentro dessa proposta de como que os nossos mais velhos pensaram a saúde indígena. E agora nós estamos em outro passo, que é como que nós vamos planejar e implementar essa saúde indígena de fato, da forma que está dentro da portaria. E aí agora, então, quando chega o nosso secretário Veio Itapeba, que é um indígena, que assume esse espaço e começa de fato falar sobre como executar esses planos de ações para dentro do território, é que a gente vai também, enquanto coordenadores, enquanto Condise, fazer esse diálogo, fazendo chegar também lá dentro dos territórios, de acordo com aquilo que os nossos mais velhos, nossas lideranças trouxeram já essa receita. Mas aí queria trazer um pouco dos desafios, né? Nós tivemos ao longo desse tempo esse desafio da tentativa de exterminar com essa política pública, com esse direito que foi criado e garantido para nós. E muitos, não indígenas, nenhum de nós, né, que estávamos nesses espaços, começaram a ocupar esses espaços e fazer essas disputas para poderem adentrar dentro desse espaço que é a saúde indígena. Conforme o tempo foi passando, isso foi também para dentro dos territórios. E hoje a gente tem também esse lugar de compreensão de que forma que nós vamos trazer os nossos parentes para assumir esses espaços enquanto coordenação, Condise e até profissionais, que nós temos muito de nós hoje formando na universidade para somar. E aí é esse trabalho que o nosso secretário vem fazendo, que é um desafio muito grande aqui dentro dessas estruturas. Como é que nós vamos transformar esse sistema aqui dentro, que foi colocado por pessoas que não são indígenas, transformar ele para acolher esses profissionais indígenas. Então, parentes, nós estamos dentro dessa construção. É um trabalho muito gratificante, mas muito desafiador. E eu queria muito agradecer aqui a PIB por abrir esse espaço para a gente poder trazer também a realidade dos nossos disseis. Porque eu acho que, como o Alberto Terena coloca, somos nós que estamos ali, somos nós que estamos aqui também, né? Então essa construção em conjunto é muito importante, porque assim como nossas bases, e nós somos de lá, somos do território, temos as nossas necessidades e demanda, né, por esse direito que é a saúde indígena, que é a atenção à saúde indígena, aqui também nós temos. Então acho que é bem importante a gente estar trazendo, repassando isso, né, porque não é que o secretário está aqui dentro do DICEI que ele vai chegar e falar, olha, a gente quer tudo dessa forma. A coordenação que chegou lá e falou, não, nós queremos tudo dessa forma. A gente quer, a gente até coloca, só que tem um processo de construção para que a gente consiga aos poucos estar colocando para dentro desse sistema e fazendo essa roda girar. Pronto para cumprir com a nossa missão. Está hoje aqui no 21ª edição do acampamento Terra Livre, com essa grande honra de estar perante o meu amigo, irmão de luta, Veio Itapeba. Esse guerreiro que aprendemos juntos a batalhar, a defender
perceber que lá atrás, quando ainda era a FUNASA, nós construímos um projeto junto com o movimento, junto com a COIAB, mas também junto com a POIME, a Comissão Nacional de Política Indigenista, onde ali nós iniciávamos todo um processo de luta, de reconstrução da saúde indígena, e nós tivemos o prazer e a honra, né, Terezinha, de estar na terra indígena Raposa Serra do Sol, quando o presidente Lula criou a CESAI. E hoje estamos aqui sendo assumido pelo indígena, e que hoje os povos indígenas assumem um protagonismo importante dentro do Estado brasileiro, e a gente percebe que as forças contrárias tentam de todas as formas destruir aquilo que nós já construímos. Então é preciso que nós mantenhamos fortalecido com a nossa ancestralidade, porque da mesma forma que nós estamos aqui, Sotrucá, Neguinho Trucá, Paulo Tupiniquim, nós estamos aqui reunindo o movimento, os nossos inimigos também estão reunidos para tentar destruir e desmobilizar todo o nosso povo. Então é importante que nós saibamos disso. Mas não temos um Congresso Nacional que não é a favor dos povos indígenas. Por mais que nós tenhamos um presidente que luta, que defende, que dialoga com o movimento, mas a gente tem um Congresso que persegue, um Congresso que quer desmatar, um Congresso que quer garimpar, um Congresso que não quer ver um Weber Itapeba assumir uma CESAI porque quer fazer a politicagem quando assumir dentro desse espaço, sabe? Então é isso que nós precisamos entender o que acontece quando a gente assume a governança. E Weber tem mostrado a sua capacidade técnica, administrativa, política, e tem conduzido a CESAI com muita sabedoria, com muita sensibilidade, respeitando as especificidades desse país afora dos nossos irmãos indígenas, com um processo sempre de escuta, livre, prévia e informada, respeitando todos os princípios do que manda a legislação. E é importante que nós saibamos disso. Dificuldade sempre vai se ter. Quero dizer, irmão, que tu não vai de forma alguma resolver o problema de mais de 500 anos em 4 anos. Isso é humanamente impossível. Resolver um problema, um passivo que está aí há mais de 500 anos, e resolver em 4. Isso é impossível, é humanamente impossível. Mas tu está no caminho certo, e conta com o movimento, conta com os caciques, conta com o controle social, porque é assim que nós vamos avançar. É assim que nós vamos continuar avançando numa política melhor para os nossos povos. E isso tem chegado lá na ponta. Evidentemente que precisamos avançar muito mais. Precisamos de mais investimento. Precisamos cobrar do governo federal, do nosso presidente Lula, cobrar do nosso companheiro irmão Padilha, nosso ministro da Saúde, mais recursos, colocar mais gente para trabalhar dentro da nossa CESAI para garantir que essas ações cheguem. Trabalhar também a política salarial digna para os nossos profissionais. E é nesse sentido que nós nos irmanamos na luta, na garantia desses direitos. Dizer que a perseguição ainda continua contra os nossos povos. Um processo de criminalização se arrasta por décadas, por anos, contra as lideranças que se dispõem e ocupam espaços como esse. Não se assuste se um dia ou outro chegar um processo contra você. É porque os nossos inimigos estão ali tentando, de todas as formas, descredibilizar aqueles que estão a luta dos povos indígenas. Não se abatam diante disso. Por isso que nós precisamos estar sempre atentos, trabalhar, mostrar a nossa capacidade, porque é isso hoje que estou enfrentando no estado de Pernambuco, e é isso que nós estamos enfrentando. Ganhei uma eleição
já dizia hoje, pela manhã, dizendo que não dá para fazer mais gestão sem a nossa participação. Então é importante que os governantes saibam disso. Precisamos estar unificados. Aqui não precisamos estar brigando entre a gente, não. A gente tem que brigar, tem que discutir as melhorias, sim, mas temos que cobrar do Estado brasileiro que dê maiores condições para que nós possamos fazer a nossa atividade. E diga ao povo que avance! Diga ao povo que avance! Agradeço. E ele falou assim, tanto para mim quanto para Caio, ele assumiu a gestão dele lá em janeiro. Eu não vou fazer isso aqui sozinho. E a gente disse, secretário, a gente quer um mapeamento de indígenas com deficiência. Porque a gente existe, aí a gente quer política pública. Ele olhou para mim e falou, não, a gente vai ter isso. Só que eu sozinho não consigo fazer nada. E tudo que eu tenho escutado aqui dos parentes é apoio ao nosso parente, sim, mas a gente também não pode estar falando só para os nossos. Isso tem que sair daqui, porque ele é só um, mas ele também pode multiplicar a nossa voz. Mas a gente não pode apenas falar para os nossos parentes. Quem teria que estar aqui era o ministro, porque ele já sabe das nossas demandas, ele já sabe de tudo que a gente passa. Quem tem que saber são os nossos governantes, tudo que a gente passa. E o ATL, ele serve para isso. Ele serve para escutar a minha demanda enquanto indígena com deficiência, não só a minha, mas de todo o meu coletivo, o nosso coletivo Acessível Indígena, que também se encontra ali. E a gente veio realmente ocupar esse espaço, porque o Brasil também é terra nossa. Se a gente fala que a gente quer um Brasil que seja coletivo, também é sem excluir ninguém. E foi a primeira pessoa que disse assim, Ciana, a gente vai incluir os indígenas com deficiência. E hoje está ocupando esse espaço com você, meu irmão. É muito significativo para mim, porque eu também fui a primeira indígena com deficiência a ocupar a CESAI. A ocupar a CESAI, porque ele falou, Ciana, eu não vou fazer sozinho. Você que entende a sua dor. E é ouvindo você que eu vou fazer um trabalho. E, às vezes a gente sentava lá, a gente conversava, e ele dizia, Ciana, me dê todas as suas demandas. Então, meu irmão é a pessoa que eu digo que foi meu primeiro chefe. E foi um chefe de excelência, e tem sido um chefe de excelência. Mas ele sozinho não pode fazer nada. Então, nosso clamor hoje aqui, enquanto indígenas com deficiência, é para dizer tanto para os parentes também do ATL, para dizer também para todos que estão aqui, o Brasil é terra indígena? É, mas também é terra indígena dos indígenas com deficiência. E a gente não vai ser mais o invisível do invisível. Porque a minha deficiência, que é o clamor que a gente faz no coletivo Acessível Indígena, a minha deficiência não me faz menos indígena. Porque tanto o Célia Chacriabá quanto o Veig que estão aqui, eles só são apenas um. A gente vê a luta que eles fazem, mas quem deveria estar aqui são os que
isso. Então, eu agradeço, meu amigo, tudo que tu tem feito. Não tem sido fácil, mas também a tua luta é a nossa luta. Obrigada, Inês. E também gostaria de lembrar, né, os nossos parentes, o nosso jovem Pataxó que ancestralizou, mas vive presente em nossos corações. O Matheus Pataxó, se ele estivesse aqui nesse momento, ele estaria também lutando junto com vocês. Matheus Pataxó presente! Gostaria de convidar na fala a cacica, o Lungo Choclin, Rio Grande do Sul. Originários guerreiros! Somos nós! Eu gostaria de falar aqui, mas infelizmente o ministro da Saúde não se encontra aqui. Não sei se vai chegar. Está só o nosso coordenador da saúde indígena e os nossos deputados e as nossas lideranças. Eu quero aqui falar sobre a política, a saúde indígena, a saúde da mulher indígena, que é a parteira tradicional. Foi falado muito. Eu vi só homens falando aqui na plenária. Cadê essas mulheres guerreiras, liderança das bases? Então eu me coloquei aqui para me falar, apresentar como está a saúde da mulher indígena nas bases, que é a parteira tradicional, que é muito importante, e nós não podemos deixar de lado esse trabalho que as nossas parteiras tradicionais já há décadas vem trabalhando. Eu peço que a CESAI, que está construindo a saúde indígena de hoje para amanhã, que não deixa de lado a parteira tradicionais. E lembrar que nós, das bases, das retamadas, que hoje tem muitas retamadas no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e outros lugares, que a CESAI também se coloca à posição para fazer o trabalho com os nossos parentes nas bases. Então isso, ô secretário, você tem mesmo uma política na saúde indígena, que você cresceu, nasceu dentro dessa luta, dessa política. Eu quero dizer para você sem as bases, você não caminha. As bases estão aqui olhando para você e a sua fala. E nós estamos aqui para levar para as bases o que vai ser construído para a nossa comunidade das bases, das retomadas e os territórios. Isso eu vou levar. Nós estamos com a delegação de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que viemos aqui para acompanhar 20 anos de luta aqui, como nós estamos aqui. Quero dizer que muita liderança hoje não existe mais. E ajudaram a criar esse trabalho que hoje está acontecendo. Quero dizer, pela luta, pela conquista, hoje nós temos parentes na prisão por caso de retomada das suas terras. Eu quero dizer para vocês, a luta é nossa, a conquista é nossa. O Lula, se tivesse aqui eu ia falar, o Lula prometeu na política dele muitas esperanças para nós, povos indígenas. E hoje eu vejo lideranças morrendo nas bases por causa das lutas, buscando os seus territórios que foi tomado. Isso eu tenho para te falar
sabendo como é que é a nossa luta. A nossa luta é essa. É a saúde, é a educação, é a moradia, é as terras, o nosso território que foi tomado pelo governo. Então hoje nós perdemos sangue para poder conquistar de volta o que foi tomado. Isso eu tenho para falar. Então, secretário da Saúde Indígena, quero dizer para você, lembra de nós. Vamos caminhar junto. Porque sem nós das bases, você não caminha. Quero dizer para você, muita conquista nós tivemos para hoje nós estar aqui. Tem um secretário da Saúde Indígena aqui em Brasília para dar conta do Brasil da saúde indígena. Mas não depende das bases. Tu vai passar como tu está passando, mas firme que nós estamos juntos nessa caminhada. Tu não está sozinho não. Nós estamos juntos e vamos caminhar juntos. Sobre a saúde indígena no 21º acampamento Terra Livre dos Indígenas em Brasília, hoje é 9 de abril de 2025, registrando aqui Frei Gilvander. É muito importante esse dia de hoje, essa defesa, porque nós sabemos, companheiro Marquinhos, Neguinho, Dourado, que a nossa luta não é somente para chegar, a nossa luta é para permanecer e, sobretudo, sair inteira. Parente, nós podemos perder para todo mundo, mas nós não podemos perder para nós mesmos. Porque quando a gente não perde para nós mesmos, a gente não perde, porque a única coisa que nós povos indígenas temos é a luta como herança. Quando sempre estudei na escola indígena desde 1996 e somente em 2009, quando eu fui para a UFMG, eu falei assim: mãe, nós estamos indo para a UFMG, eu nunca estudei nem na cidade. A senhora não tinha 50 reais para me emprestar, mãe. É a primeira vez que eu vou sair do território. Ela falou que não tinha. E eu chorei a manhã inteirinha e meu irmão falou assim: imagina ela não tendo para te dar. E quando parava na estrada, os parentes falavam assim: vocês não vão parar para comer? Nós falávamos: nós estamos com a barriga cheia, porque a única coisa que tinha era boa e continuamos fazendo, mesmo tendo condição, é a farofa na estrada. E aí, hoje, eu lembro muito de mãe, quando nós chegamos nesse lugar, enquanto deputada, enquanto secretária indígena, enquanto prefeito, enquanto ministra, enquanto presidente da FUNAI, tenha certeza que nós somos como mãe naquele dia. Nós vamos estar muito mais sentidas por não ter do que vocês.
as pessoas falavam assim, ela é tão poética, será que ela vai dar certo na política? Pois tem hora que meu povo Chacriabá me deu a força e tem hora que eu faço fazer a poesia virar porrete. Por quê? Não lutar com a mesma arma do inimigo não significa que estamos desarmados. E nós até podemos não ser barco de cinema que o povo vai assistir tudo de rosa, mas nós somos bravos do território, bravos de retomada,
Alexandre Patachó está aqui e companheiro Weber é prova disso. Nós enviamos recursos para o povo Guarani Kaiowá. Não existe esse hábito no Congresso Nacional. Eu fui em 27 estados brasileiros, meu parente. Eu sou deputada do meu povo Jacriabá, mas eles me emprestam para todo o Brasil. Eu fui na Amazônia, eu fui no Cerrado e Sou Cerrado, eu fui na Caatinga, eu fui no Pampa e no Pantanal, porque onde tem luta nós vamos, meu parente. E nós enviamos recursos para a Fiocruz para tratar do combate ao suicídio. No meu território, no dia de antes de ontem, foi 2 jovens suicidados. Está sendo mais de 2 por mês. Nós não podemos dizer que é apenas suicídio. É suicídio psicológico, assim como o Merão que morreu pela pressão, pela perseguição da Vale. É preciso cuidar da nossa juventude e nossos parentes, porque nós não queremos mais perder nossos parentes em retomada. Não queremos mais perder nossos parentes, a juventude, que é o nosso futuro. E por isso, velho, conta com a gente. Nós usamos nosso mandato para apoiar a luta mais importante, que é a luta territorial. E Weber foi no nosso estado. O primeiro povo foi Machacali. O povo Machacali, que tem 25%. As crianças ainda estão morrendo de fome. É impossível pensar no século XXI, quando 25% da destruição infantil ainda é um grande problema no nosso país. Estou aqui, somos uma, mas não sou só. Só vamos sossegar quando o Congresso Nacional não for o Congresso da bancada ruralista, for o Congresso da bancada do Cocá e dos povos indígenas. Lutamos pelo território, porque quem tem terra tem lugar para onde voltar. Quem tem lugar para onde voltar tem mãe, tem colo e tem cura. A nossa luta não começou hoje, não é hoje que ela termina. Parente, ajuda a apoiar parente. Salve nosso grande companheiro à frente da Secretaria dos Povos Indígenas, porque nós somos o povo que resiste pela força do cantar e do maracá. Antes do Brasil da coroa, existe o Brasil do Cocá. É isso aí, deputada Célia Jacriabá, registrando aqui Frei Gilvander, aqui da plenária da saúde, no 21º ATL, acampamento Terra Livre em Brasília, dia 9 de abril de 2025. E agora a gente precisa Frei Gilvander dar essa fala para o nosso Uma política que ela é muito importante para todos os povos indígenas do Brasil, enquanto o nosso ministro Alexandre Padilha está a caminho aqui do nosso acampamento Terra Livre. A intenção é que o nosso ministro ele deixe também uma saudação aqui para todo o acampamento Terra Livre, faça inclusive uma ação de imunização importante. Nós estamos aqui recuperando a credibilidade da ciência, porque o Zé Gotinha voltou e nos nossos territórios ele usa coca. Queria iniciar, nós temos uma apresentação a fazer, eu vou tentar ser rápido, porque nós estamos numa plenária que já consumiu um pouco de tempo, mas antes de iniciar essa apresentação, eu queria primeiro fazer uma reflexão, né? Porque nós estamos aqui diante de muitas lideranças tradicionais, mas tem muita juventude aqui também que não conhece um pouco da história, da trajetória do próprio movimento indígena brasileiro, da relação que os povos indígenas do Brasil têm com o projeto colonial, com o Estado, com a República, e de como nós chegamos aqui. Nós enfrentamos momentos na história em que o projeto era de dizimação da população indígena brasileira, do ensino da língua portuguesa, do ensino da religião, da tentativa de integração forçada, e as políticas sociais elas foram alinhadas a esse projeto de dizimação. Nós não podemos esquecer disso. Eu vim aqui no acampamento Terra Livre de 2022, participei de diversas edições, mas para mim aquele acampamento Terra Livre de 2022 ele foi muito importante. Ele foi importante porque quando me deram a oportunidade de fazer uma fala para o então pré-candidato a presidente da República, que eu digo ser o maior estadista brasileiro de todos os tempos, o nome dele é Luiz Inácio Lula da Silva.
2006, na sua reeleição, apoiamos a eleição da presidenta Dilma, na reeleição da presidenta Dilma. Mas nós não estamos contentes, satisfeitos somente com essa relação de apoiar, de votar, de ir para as campanhas nas ruas. E nós colocamos para o presidente da República que lá em 2022, que nós estávamos pondo fim a um projeto de governo fascista, anti-indígena, que violava os direitos humanos de muitos segmentos, inclusive o nosso. Do presidente da época dizer que não iria demarcar 1 centímetro de terra para povos indígenas, como não demarcou. E nós falamos para o presidente da República: agora, presidente, a nossa relação, nós queremos uma outra relação. Uma relação que os povos indígenas do Brasil o ajudem a governar esse país. E aquela mensagem, ela foi muito bem internalizada pelo presidente, e ainda no acampamento Terra Livre, ele anunciou a criação do Ministério dos Povos Indígenas. O presidente foi além, colocou que para além do MPI que ele iria criar, ele também colocaria as principais instituições que tocam a política indígena brasileira nas mãos de gestores indígenas. Nós somos fruto desse movimento. Nós somos frutos desse acampamento Terra Livre, que ontem, na sessão solene, comandada pela nossa deputada federal, Célia Chacriabá, nós estávamos ali comemorando os 21 anos de edição do acampamento Terra Livre e os 20 anos da criação da maior organização indígena do Brasil, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB. Foi um momento muito importante, porque aqui nós estamos prestando conta desse trabalho. E aí, antes de iniciar essa apresentação, eu precisava fazer um desabafo, porque no governo passado, o movimento indígena do Brasil, ele foi o único a ter coragem de demarcar as ruas, denunciar a violação de direitos humanos, inclusive na Comissão de Direitos Humanos, na ONU, na imprensa, mas também nas ruas, com diversas manifestações ocorrendo. Mas nós fomos omissos também. Nós aceitamos que o setor militar desse país comandasse a saúde indígena. Foram diversos militares coordenando os nossos distritos sanitários especiais indígenas, e muitos passaram pelo comando da própria Secretaria de Saúde indígena sem ter o mínimo alinhamento. Nós fomos omissos porque nós deixamos isso acontecer também. Eu acho que pela força da nossa ancestralidade, da nossa espiritualidade, nós teremos força para evitar que isso pudesse acontecer. Mas nós mostramos que éramos e somos resistentes. E chegamos aqui para garantir que a governança indígena ela possa prosperar. O meu desabafo é o seguinte: nós temos poucos no meio de nós que defendem a divisão. Nós temos poucos no meio de nós que são alimentados por esse poder político que tenta nos dividir. De ontem para hoje chegaram muitos burburinhos, né, de que teríamos alguns setores aqui do movimento indígena do Brasil que aqui nesse acampamento fariam algumas manifestações. Nós não podemos encobrir que burburinhos aconteceram com relação a isso. Mas quando lá atrás, ainda em 2022, na transição, quando eu recebi o convite para assumir uma função estratégica nesse governo, estava lá o meu nome na lista tríplice para assumir inclusive o Ministério dos Povos Indígenas. E quando a PIB encaminhou a lista tríplice para o presidente da República, eu, como filiado ao Partido dos Trabalhadores, me senti na obrigação de dar o primeiro passo atrás para recuar e dizer: presidente, nós estamos juntos. Eu acho que nós não devemos colocar o senhor numa situação de constrangimento. Nós estamos aqui para fazer composição. E foi ali onde foi colocado algumas alternativas, dentre elas a de ocupar o cargo de secretário de Saúde Indígena, e aqui nós estamos. A nossa missão foi reconstruir o Ministério da Saúde e reconstruir a Secretaria de Saúde Indígena, que lá em 2022 tentaram cortar 59% do orçamento da saúde indígena. Nós não podemos esquecer isso, porque esquecer a memória é não valorizar também a nossa luta. Porque com a eleição do presidente Lula, lá no período da transição, nós conseguimos garantir a recomposição do nosso orçamento. E mais do que isso, no primeiro ano, nós crescemos 500 milhões. No segundo ano, nós crescemos mais 500 milhões e hoje nós temos o maior orçamento da saúde indígena de todos
estamos cuidando. Queria aqui enaltecer, reconhecer, valorizar e prestar minhas homenagens à primeira mulher ministra da Saúde aqui na história do nosso país, a ministra Nízia, que cumpriu um papel fundamental no fortalecimento da saúde indígena. E acaba de chegar aqui, nesse palanque, nesse palco aqui do acampamento Terra Livre, o nosso ministro da Saúde, que estamos aí há pouco mais de 3 semanas, mas parece mais de um ano, o ministro Alexandre Padilha, que já foi diretor de saúde indígena, que já atuou como médico nos nossos territórios, que conhece por dentro o nosso subsistema, que conhece por dentro a nossa PENASP, sabe dos gargalos, e ele nos fez o convite para continuar secretário de saúde indígena nesse segundo tempo do governo do presidente Lula, e nós topamos essa tarefa, nós topamos essa missão em alinhamento com o movimento indígena. Então eu queria fazer essa saudação inicial. Aqui tem a nossa organização da PIB, porque nós queremos fazer ainda nesse governo do presidente Lula, no ministério comandado pelo ministro Alexandre Padilha, entregar uma nova política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas, resolutiva, baseada no cuidado integral, para furar a bolha da atenção primária, para trazer a atenção especializada para dentro dos territórios, para fortalecer a nossa força de trabalho nos nossos territórios, para garantir a valorização das medicinas indígenas, das parteiras, dos nossos cuidadores das medicinas tradicionais, sabendo, nós conhecemos por dentro dos nossos grandes desafios. Então eu queria chamar aqui à frente, cadê o nosso ministro, o ministro Alexandre Padilha? Saiu? Saudação aqui, ministro, seja bem-vindo. Aqui o nosso André Longo, presidente da GESUS, que está cumprindo uma missão também fundamental. Viu o ministro Wellington, está aqui ainda no... Wellington, ministro, por favor, também comparecer aqui. Passa para esses 3 guerreiros, para que eles possam fazer uma saudação aqui. Aqui é a 21ª edição do acampamento Terra Livre. Nós também estamos comemorando os 20 anos da articulação dos povos indígenas do Brasil, até numa sessão solene comandada pela nossa guerreira Célia Chacriabá, tá bom? Vamos organizar aqui. André, pode fazer a saudação rapidinho, finaliza com o nosso ministro. Bom dia a todas as lideranças, a todos os caciques, cacicas, a todas as pessoas que estão aqui hoje no acampamento Terra Livre. Para nós, da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS, que tem a missão hoje de fazer a transição dos trabalhadores indígenas, os trabalhadores da saúde indígena, sob a liderança da CESAI, é muito importante poder estar dialogando com todas as lideranças dos povos indígenas. O nosso objetivo da agência é qualificar cada vez mais esses trabalhadores e essas trabalhadoras nos nossos distritos sanitários especiais indígenas, para que possam estar acolhendo e trabalhando com afinco para melhorar os indicadores nos territórios indígenas. Nesse momento a agência está presente em 10 de 6 e há um compromisso da CESAI, do grupo de trabalho que foi criado ainda pela ministra Nízia, mas agora com compromisso reforçado pelo ministro Padilha, de que nós possamos assumir toda a força de trabalho da saúde indígena até o final do ano. Então nós contamos muito com as lideranças, com o controle social indígena, para que esse processo possa se dar da melhor maneira possível, reforçando, como bem disse o secretário Verde, reforçando o papel da assistência aos povos indígenas na área da saúde. É um compromisso do governo Lula restabelecer as questões orçamentárias para que vocês possam ter mais assistência à saúde nos territórios. Um grande abraço a todas e todos e que vocês tenham um excelente trabalho aqui no acampamento Terra Livre. Valeu, um grande abraço. Passar aqui a palavra para o nosso ministro Wellington. O ministro Wellington é ex-governador do estado do Piauí, um estado que nós estamos iniciando esse ano, 2025, as primeiras ações de assistência à saúde indígena no estado do Piauí e no estado do Rio Grande do Norte. É compromisso nosso levar a saúde indígena para todos os estados do nosso país. Ministro Wellington.
Saudando aqui o Vene, a nossa querida deputada Célia Zambuja, saudar aqui nosso ministro Padilha, saudar aqui a todos vocês. Confúcio, um prazer muito grande aqui, estivemos juntos lá agora, cuidando lá dos povos indígenas lá na sua terra. Mas eu quero aqui dar 3 mensagens importantes. Uma primeira, nesses 21 anos aqui da Terra Livre, nós estamos vivendo uma situação de enchentes em algumas regiões e secas em outras regiões. O presidente Lula determinou que todos os ministérios que trabalham nessa situação de emergência e de calamidade tenham um tratamento diferenciado para os povos indígenas. Então, cesta de alimento, seja na área do PAA, Programa de Aquisição de Alimento, ou em outras áreas. O que é que eu chamo a atenção às lideranças? É importante o levantamento de cada comunidade para apresentar ali um plano, né, para os atendimentos. Quantas cestas precisa naquela comunidade? Quantas famílias queremos atender no PAA? E por aí vai. O outro ponto diz respeito a um plano que trabalhamos integrado com a ministra Sônia, aqui também com a nossa querida Joênia, com todas as lideranças que estão em todas as áreas, para que possamos integrados com municípios, com estados, com o governo, as áreas diversas do governo federal, mas também com as lideranças indígenas, como foi dito ontem de forma muito clara, não é, deputada Célia, lá no Congresso Nacional, nada sobre nós sem nós, nada sobre os indígenas sem os indígenas. A importância de um plano que leve em conta não só o emergencial, mas pensando no curto, no médio, claro, a regularização da terra em alguns lugares, mas também o plano para a educação, para a saúde, o plano para garantir as condições, não é, de habitação, as condições de acesso a determinados locais, a água, enfim, às suas necessidades. E em 2025, nós já tivemos, a partir do trabalho de 23, 24, condições de andarmos mais acelerado. Nesta sexta-feira, o presidente Lula está sancionando o orçamento da União. A gente trabalhou até agora, não é, sem a aprovação do orçamento. Com essa aprovação, a perspectiva é da gente poder andar ainda mais acelerado. Então, o Ministério do Desenvolvimento Social, que cuida do Bolsa Família, cuida do BPC, cuida de farmácia popular, cuida da parte integrado com o MEC de várias áreas, queremos estar aqui junto com vocês. Sou parente e quero cuidar bem dos meus parentes, cuidar bem dos povos indígenas de todo o Brasil. Grande abraço, muito obrigado. É o ministro Wellington Dias, do governo Lula, registrando aqui Frei Gil Vander. Eu vou passar aqui a palavra. Foram perdidas mais de 600 mil vidas numa incompetência, uma irresponsabilidade, violação de direitos humanos e crime do governo passado, porque colocou em xeque a credibilidade das vacinas e da ciência. E nós estamos recuperando isso, fortalecendo o Ministério da Saúde e nos territórios indígenas fortalecendo essa ação de valorização da ciência e da imunização. O nosso ministro Alexandre Padilha, como um bom médico que é, ele vai fazer no acampamento Terra Livre esse momento que é simbólico para nós também, de fazer uma ação de imunização. Nós estaremos iniciando o mês de vacinação dos povos indígenas lá no estado da Bahia e em todos os outros 33 distritos sanitários especiais indígenas, e nós pedimos aqui o apoio para cada liderança, para cada gestor, trabalhador da saúde, para a gente envolver e comprometer as nossas comunidades nessa boa ação de salvar vidas e de fortalecer a imunização aqui no nosso país, tá bom? Um grande abraço a todas as lideranças indígenas aqui. Quero dar um abraço especial aos caciques, às cacicas, aos pajés, aquelas pessoas que têm muito conhecimento tradicional das práticas de saúde que nos ajudam o tempo todo. Quero dar um grande abraço dos trabalhadores e trabalhadoras da
saúde indígena que estão aqui, desde os agentes indígenas de saúde, das equipes multiprofissionais de saúde indígena, do pessoal que fica na parte da gestão, da administração. Em nome do Wallace, quero saudar todos os conselhos de saúde indígena, os conselhos distritais de saúde indígena, os conselheiros e conselheiras. O Wallace que coordena o fórum de conselheiros e conselheiras dos conselhos distritais de saúde indígena do nosso país. Dizer, gente, que eu estou muito feliz de poder voltar a ser ministro da Saúde sob a liderança do presidente Lula e tendo agora no Ministério da Saúde um indígena na Secretaria Especial de Saúde Indígena, o querido Veio. Nem todo mundo me conhece, eu sou médico, trabalhei muito com os povos indígenas por muito tempo, na região de Santarém. Então trabalhei com os mundurucus ali, em Jacareacanga, trabalhei com o povo Waiwai, trabalhei com o povo Zoé, que nem todo mundo conhece, sabe da história, mas não pode conhecer, poucas pessoas conhecem. Tem um cara aqui chamado Caetano Scaravino, que eu estou vendo aqui, ele fez parte da missão para salvar o povo Zoé. Grande beijo para você, Caetano, jornalista, fotógrafo, quando o povo Zoé estava sob risco de ser dizimado, gente. Viu, Wellington? Final dos anos 90, o povo Zoé estava em risco de ser dizimado, porque tinha tido contato com missionários, com madeireiros, até garimpeiro que achava que podia ter minério ali na área. E esses madeireiros, esses missionários e esses garimpeiros levaram doenças respiratórias, levaram malária, eles quase não tinham malária, levaram malária, levaram tuberculose, levaram pneumonia. Eles eram mais de 300. Quando pediram pra gente entrar lá, o Caetano já tinha entrado, registrar, fazer esse contato com os povos isolados. No dia que eu entrei lá, eles já eram 124. Já eram 100, os outros tinham morrido. E a gente fez um trabalho desde lá, final 98, o trabalho continua até hoje. E uma das coisas que me deixa mais feliz, André Longo, como médico, é que o povo Zoé hoje é mais de 300 índios que estão lá, indígenas que estão lá, famílias que se reestruturaram. Há muitos anos não morre uma criança. Chegou a ficar 13 anos sem morrer ninguém lá. 13 anos sem morrer ninguém lá. E infelizmente um dia uma liderança subiu numa castanheira lá para pegar a castanha, tropeçou, caiu e morreu de trauma. Teve um acidente por conta disso. Então a alegria de poder voltar, tá aqui no Ministério da Saúde. O Veime já falou bastante aqui. Nós viemos aqui, viu? Um abraço na Célia que está aqui, um abraço no Confúcio, um abraço do Dr. Cris. Vem cá, Cris. O Cris é chileno, ele fala uma língua um pouco diferente do português. Hoje ele é o diretor da Organização Pan-Americana de Saúde aqui no Brasil, a OPAS, que nos ajuda muito. A OPAS nos ajudou. Os mais experientes aqui vão lembrar, quando depois da aprovação da Lei Arouca, que criou o subsistema de saúde indígena, que a gente foi fazer aqueles seminários para desenhar os distritos sanitários especiais indígenas, para consolidar a ideia que a organização tinha que respeitar como que os povos indígenas circulam no território, nos estados, como se organizam. Não ia ser o mesmo estado, por isso que em Roraima tem 2, por isso que no Mato Grosso tem mais de 1, por isso que no Mato Grosso do Sul tem um grandão, por isso que em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul tem o Distrito Sanitário Especial Litoral, que vai descendo, tem o Interior Sul, para respeitar como circulam os povos Guarani. E a OPAS nos ajudou a fazer aquele seminário. Na época não tinha Secretaria de Saúde Indígena, o Ministério da Saúde não era o responsável pela saúde indígena, e a OPAS, Cris, nos ajudou a organizar esses seminários para fazer. Então, e a OPAS vai estar junto conosco, como disse o Veio, porque o mês de abril é abril indígena aqui no Brasil, mas o final de abril e o mês de maio
vacinação dos povos indígenas da América do Sul e da América Latina. E a OPAS vai estar junto conosco. Lá vai ser dia 25, né, Veig? Dia 25 na Bahia. A gente vai lançar toda essa campanha de vacinação dos povos indígenas. Então, quer dizer, estamos muito felizes que estamos aqui. A gente sabe que tem muitos problemas para a gente enfrentar, muitos desafios para a gente enfrentar, muito que a gente precisa melhorar na qualidade de atendimento, nas ações de promoção, nas ações de prevenção à saúde indígena, na relação entre o atendimento que é feito no território indígena, com o atendimento que é feito no hospital, nos ambulatórios, no resto do sistema de saúde. A Jesus está fazendo um grande trabalho, eu quero agradecer a Jesus ter aceitado esse desafio, estar junto conosco na saúde indígena. Nós vamos poder conversar muito, sempre presente. Eu quero agradecer muito o VEB e toda a Secretaria Especial de Saúde Indígena. Mas eu vim aqui para fazer uma coisa que a gente não pode deixar de fazer, que é vacinar as pessoas. Então eu estou preparando aqui meu raio, minha flecha vacinadora, tá certo? Vou ver se eu sou bom de flecha vacinadora. Vamos trazer, fica tranquilo. Nós vamos vacinar 2 lideranças indígenas aqui. Nós estamos começando forte a campanha de vacinação. Todos os distritos sanitários especiais de saúde indígena estão preparados para vacinar as pessoas. A gente sabe das dificuldades, às vezes, para chegar em cada canto. Eu vou pedir muito a colaboração de cada um de vocês, em cada território, para que o Zé Gotinha, vem cá, Zé Gotinha, para que o Zé Gotinha, olha aí o Zé Gotinha, esse herói nacional aí, para que o Zé Gotinha possa nos ajudar e levar vacina para todo mundo, tá certo? Um grande abraço para todo mundo, conta com a gente, conta com o presidente Lula, a determinação do presidente Lula, contem com o Ministério da Saúde para a gente melhorar a saúde dos povos indígenas. Um grande abraço, pessoal, passa aqui pro VEB enquanto eu vacino aqui. Muito bem, neste momento, o ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha, fará o ato de vacinação. Convidamos da etnia Chavante, Arthur Humorizades Adadze, 60 anos. Diz que Chavante é forte. Quero ver isso, Arthur. Diz que Chavante é forte, não é? Registrando aqui Frei Gilvander, hoje dia 9 de abril de 2025, aqui na 21ª edição do acampamento Terra Livre. Neste momento, o ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha, fazendo o ato de vacinação da etnia Chavante, Arthur Humorizades Adadze, 60 anos. Convidamos nesse instante o cacique da etnia Chavante, Estevão Simixuti, 71 anos. Ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha, fazendo o ato de vacinação. É o ministro Alexandre Padilha vacinando indígenas aqui no... Cacique da etnia Chavante, Estevão Simixuti, 71 anos. Que beleza. Presidenta da FUNAI, Joênia Wapchana. Ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha, fazendo o ato de vacinação. Presidenta da FUNAI, Joênia Wapchana. Convido secretário de Saúde Indígena, Wembe Tapeba.
Saúde, Alexandre Padilha, fazendo ato de vacinação no secretário de Saúde Indígena, Weibe Itapeba. O coordenador executivo da PIB, Alberto Terena, recebendo a vacina. Ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha, fazendo ato de vacinação no coordenador executivo da PIB, Alberto Terena. Convidamos Milena Canindé, da Saúde, Alexandre Padilha, fazendo ato de vacinação. Milena Canindé. Convidamos o Floriano Chavante, ato de vacinação. Ministro Alexandre Padilha vacinando indígenas aqui no 21º acampamento Terra Livre em Brasília, registrando aqui Frei Gilvander, hoje dia 9 de abril de 2025. A deputada federal, Excelência Deputada Federal Célia Chacriabá, de vacinação realizado pelo chefe de Estado da Saúde, Alexandre Padilha. Zacuena, nesse momento, recebendo o ato de vacinação pelo ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha. Eu convido Norivaldo, representante da Atiguaçu. Neste momento será de Wallace Apurinã, coordenador do FP Condize. Da Saúde, Alexandre Padilha. Agradecer às trabalhadoras e trabalhadoras do GDF, aqui da Secretaria Estadual de Saúde do GDF, a Tereza, que faz parte da Secretaria Estadual, que a gente pediu, eles trouxeram fazendo essa ação aqui, pegando as vacinas aqui então para o GDF, para a gente poder vacinar as lideranças aqui, para chamar a atenção. Essa foto tem que correr tudo quanto é terra indígena, tem que circular para todo mundo, para o pessoal se estimular a tomar vacina, né? Se essas lideranças aqui tomaram vacina, se até a presidenta da FUNAI tomou vacina, é porque a vacina é segura, é boa. Se a deputada tomou a vacina, se todo mundo tomou a vacina aqui, se o Weibe, que é o secretário de Saúde Indígena, tomou a vacina, vocês vão ver que a vacina é boa, é segura e salva vidas. Quantos povos indígenas já não foram salvos nesse país desde quando nós começamos as campanhas de vacinação, as primeiras, né, para o sarampo, depois para a gripe, para a febre amarela. Febre amarela salvou muita gente, depois a gente começou as campanhas de vacinação, então a vacina salva vidas, tá certo? Então, quero agradecer a todo mundo e viva os povos indígenas, velho! Viva! Registrando aqui Frei Gilvander. Convidamos agora para a foto oficial das...